Meu nome é Eduarda, tenho 31 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que parece ter saído de um roteiro de novela, mas simplesmente aconteceu comigo. Ouvintes do canal Amores Proibidos, vou contar algo para vocês. A vida tem um jeito curioso de nos surpreender e, sinceramente, acho que estou vivendo o capítulo mais intenso e emocionante da minha vida. Bom, vou começar me apresentando um pouco mais para quem está chegando agora ao canal. Eu sou uma mulher magra, sempre preocupada em manter a saúde e a forma física em dia. Me cuido bastante e acho que isso transparece no meu jeito de ser. Além disso, sou extremamente feminina, tanto que desde a época da escola, o pessoal adora brincar comigo, me chamando de bonequinha. Sei que falam isso com aquela intenção de zoar, mas a verdade é que nunca me importei. Pelo contrário, até acho engraçado e levo tudo na brincadeira. O importante é me sentir bem comigo mesma, e isso eu faço com muito orgulho. Agora, sobre a minha história de amor, eu sou casada há 2 anos com o Marcelo, que tem 29. Nossa relação é dessas que parecem ter sido escritas nas estrelas. A gente se conhece desde o tempo de escola, e desde então fomos grandes amigos, mas era claro que tinha algo mais. Sabe quando duas pessoas têm uma conexão tão forte que todo mundo em volta percebe, mas os dois demoram para se tocar? Pois é, era exatamente assim com a gente. Por muito tempo éramos apenas os melhores amigos, inseparáveis. E eu já sentia uma admiração imensa por ele, por ser tão carinhoso, atencioso e um companheiro incrível. Até que, em um dia que eu nunca vou esquecer, ele tomou coragem e se declarou para mim. Me pediu em namoro de uma forma tão inesperada e especial que eu fiquei sem reação por alguns segundos, mas é claro que eu aceitei. Mal sabia ele que por trás de toda aquela amizade, eu já arrastava um caminhão de sentimentos por ele. Meu coração já batia mais forte toda vez que ele estava por perto, e eu só precisava de um empurrãozinho para deixar tudo isso vir à tona. Namoramos por 4 anos, e depois de muitas histórias, momentos felizes e desafios, decidimos nos casar. Somos um casal bem unido, extremamente ativos na relação, fazemos de tudo. Tudo começou a acontecer por volta de 6 meses atrás. Foi quando meu sogro, que havia ficado viúvo, veio morar conosco. Meu sogro tem 60 anos, se chama Áureo, tem descendência africana. Marcelo puxou a beleza dele, tem 1,80 de altura, magro com poucos músculos, uma simpatia enorme e um carisma único, muito educado e alegre. Ficou viúvo faz 7 meses exatamente. Minha sogra, Dona Luciana, uma loirinha baixinha, teve um infarto fulminante. Corremos com ela para o hospital, mas não teve jeito. Acredito que já chegou no hospital sem vida. Tinha apenas 58 anos, uma perda lastimável, um amor de pessoa e uma segunda mãe para mim. Com a morte de minha sogra, veio então a preocupação com meu sogro. Meu marido tem 2 irmãs mais velhas que moram em outro estado. Após o velório de minha sogra, os filhos se reuniram em casa, preocupados em deixar o pai deles sozinhos. Todos queriam que ele morasse com um deles. Como tudo era muito recente, eu disse a eles que era melhor esperar passar um tempo, pois era um momento muito difícil para Aurel, aquele momento. Sugeri que eles combinassem com ele, dele ficar um tempo fora de casa, na casa dos filhos. Ele é aposentado mesmo. Eu e Marcelo moramos aqui, em São Paulo. As irmãs, uma mora em Santa Catarina e outra mora em Minas Gerais. Seria muito melhor e mais fácil, depois de convencer ele a morar com um dos filhos. Todos adoraram a ideia e resolveram fazer isso. Meu marido me questionou em particular se isso não tiraria a nossa privacidade e se eu realmente concordava com o que falei. Eu respondi que nossa casa é bem grande e que eu amo o pai dele. Não haveria problema algum. Marcelo me abraçou forte, me agradecendo. Foi um pouco trabalhoso convencer Aurel ao que queríamos que ele fizesse. Ele é um homem muito apegado à casa e à vida que ele levava. É muito família e acredito que, por isso, a resistência de sair e deixar a casa fechada, eu e Marcelo nos propomos a estar cuidando da casa enquanto ele estivesse fora. E ficaria tudo bem. No final ele acabou concordando e dali 2 dias ele foi para Minas Gerais com a filha. Meu marido e eu aproveitamos a ausência dele para mexer nas coisas de Dona Luciana. Momento muito emotivo para mim e para Marcelo, principalmente porque sempre estávamos com eles e vivíamos sempre perto, estando sempre juntos. Áureo ficou cerca de 20 dias em Minas Gerais, depois foi direto para Santa Catarina, para na casa da outra filha.
Isso nos deu um bom tempo para preparar um quarto para ele em casa. Trouxemos a cama de casal dele e a televisão. Sabemos que ele adora assistir novela, montamos o quarto dele bem arrumadinho e deixamos tudo pronto para quando ele fosse voltar para casa, já ficar em nossa casa. Minha casa é grande, tem 3 quartos e um bom espaço no quintal. Tem uma pequena piscina e área de churrasco e tem até um espaço de yoga e leitura. Hábito que adquiri com seu Áureo que adora ler. Áureo chegou e levamos ele para casa, ele adorou o quarto dele, depois levamos ele para ver como estava a casa e mostrar que estava tudo em ordem, enfim, voltamos para casa. Eu estava desempregada naquele momento, na verdade eu nem preciso trabalhar, pois meu marido tem um bom emprego, ele não gosta que eu trabalhe, quer que eu fique sempre em casa. Mas eu sempre trabalhei para não ficar em casa sem fazer nada, apenas nessa época que estava desempregada e buscava por um bom emprego. Fazia 2 dias com seu Aurel em casa. Como já mencionei, sou bem feminina e uso roupas que caem muito bem em mim. Eu me levanto cedo, costume que impera mesmo sem ter que ir trabalhar. Ele também se levanta cedo, tem o hábito de fazer caminhada logo pela manhã. Nesse dia, levantei-me cedo para arrumar as coisas do meu marido e logo meu sogro também levantou. Tomamos café os 3 juntos e Marcelo foi trabalhar e Aurel caminhar. Coloquei roupas para lavar e bati uma água no quintal. Fui lavar a louça do café e nisso Áureo já chegou e foi para o quarto. Eu fui estender roupa. A janela do quarto do meu sogro estava puxada com um pequeno vão, de 2 dedos mais ou menos faltando para fechar. Eu fui para abrir e dizer para Aurel que estava calor e melhor já deixar a janela aberta antes de puxar. Olhei dentro do quarto e a visão me paralisou. Ele estava todo à vontade assistindo a filmes adultos. Marcelo, o meu marido, agora eu sei de quem o filho teve a quem puxa. Fiquei hipnotizada com a visão, eu não consegui tirar o olhar. Eu saí dali e fui para o meu quarto. Entrei e tranquei a porta e, claro, fechei bem a janela. Estava doida de vontade, muito estimulada. Deitei na cama e fiz a mesma coisa que meu sogro estava fazendo. Quando eu saí do quarto, meu sogro Áureo estava na sala assistindo TV, como se não tivesse feito nadinha nesses últimos minutos. Seu olhar estava fixo na tela, a expressão impassível, como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, sentia meu coração batendo forte, minha mente ainda envolta nas lembranças do que tinha acabado de testemunhar. A tensão estava no ar, mas ele parecia indiferente, completamente alheio ao que eu estava sentindo naquele momento. Eu me perguntei como ele podia ser tão frio, tão despretensioso, enquanto eu estava ali, lutando contra os pensamentos que teimavam em voltar. Os dias se passaram, e embora eu tentasse, não conseguia tirar Áureo da minha cabeça. Foram 4 dias de uma batalha interna intensa. Eu morria de vontade de espiar Áureo novamente, só para ver se ele repetiria o que eu havia presenciado, mas eu me segurava. Sabia que não devia, que era errado até mesmo pensar nisso, mas a curiosidade era quase insuportável. Por mais que eu tentasse ignorar, era como se algo dentro de mim fosse mais forte, me puxando, me tentando. As cenas voltavam à minha mente nos momentos mais inesperados, e eu me via imaginando como seria se eu ousasse dar mais um passo nessa direção perigosa. Cada vez que Áureo passava por mim, meu corpo respondia de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu tentava agir normalmente, fingindo que tudo estava bem, mas a verdade é que eu estava diferente. A tensão entre o que eu queria e o que eu sabia que devia fazer me consumia. Isso não passou despercebido por Marcelo. Um dia, ele me perguntou o motivo de eu estar agindo de forma tão estranha, o que estava me incomodando. Eu hesitei por um momento, sentindo o peso da situação, mas decidi que precisava ser honesta. Não adiantava continuar escondendo, isso estava me corroendo por dentro. Então criei coragem e resolvi contar tudo para ele. Com o coração na mão e a voz trêmula, expliquei cada detalhe, desde o momento em que saí do quarto e vi Áureo, até os pensamentos que não conseguia afastar. Não escondi nada. Falei sobre as minhas dúvidas, as minhas tentações e como me sentia dividida entre o que era certo e o que estava acontecendo na minha cabeça. Marcelo me escutou o tempo todo, em silêncio, sem me interromper. Eu estava esperando que ele explodisse, que me julgasse, que me dissesse o quanto eu estava errada. Estou feliz por você me contar, amor. Confio em você quando diz que não rolou nada entre vocês. Ele falou de um jeito tranquilo, e eu senti um alívio imediato. Ouvir isso fez com que meu coração batesse mais calmo,
pois apesar de tudo, saber que ele confia em mim já era metade do peso que eu carregava sendo aliviado. No fundo, eu tinha medo da sua reação, medo de que ele pudesse desconfiar, achar que algo havia acontecido de fato. Mas ali, naquele momento, ele estava firme, com a voz suave e o olhar seguro, sem perder o controle. Eu não sabia bem o que pensar, mas então ele veio com uma pergunta que mexeu comigo de novo, bagunçando minha mente. Acontece que se meu pai quiser morar conosco, como vai ser? Disse ele, me pegando de surpresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que aquilo significava. Eu realmente não tinha pensado nessa possibilidade antes, e agora ela parecia estar bem diante de mim, quase palpável. Ele olhou diretamente nos meus olhos, me encarando com seriedade, mas sem qualquer sinal de julgamento. O que eu deveria dizer? Como reagir? A imagem do pai dele morando conosco, após tudo que já tinha acontecido, rodou pela minha cabeça. Enquanto eu tentava encontrar palavras, ele parecia estar refletindo também. Sua calma era impressionante, considerando tudo que eu havia acabado de contar. Eu fui muito honesta, expus todos os detalhes, não escondi nada, e ele, mesmo assim, não demonstrava raiva ou insegurança. Ele parecia mais focado em entender o que aquilo significava para nós, para o nosso futuro. Amor, vamos fazer assim, ele começou, me tirando do meu devaneio. Isso tudo que está acontecendo com você, fica tranquila. Se acontecer, aproveita e se diverte. As palavras dele ecoaram na minha cabeça. Eu não esperava essa reação, muito menos essa resposta. Ele continuou. É melhor ele fazer isso com você do que trazer uma estranha para dentro de casa. É meu pai, ele eu deixo. A calma e a tranquilidade na sua voz eram surpreendentes, quase chocantes. Ele realmente estava disposto a aceitar a situação dessa forma, a permitir que o pai dele tivesse esse tipo de proximidade comigo. Dizendo abertamente para vocês, estou resumindo tudo e traduzindo em poucas linhas sobre a nossa conversa. Não tem como eu contar cada detalhe, pois foi uma longa e profunda troca de palavras. A conversa se arrastou por um bom tempo, e eu fui tentando entender o que se passava na mente de Giovanni. Claro que eu perguntei diretamente a ele, por que estava aceitando tão calmamente e sem qualquer resistência a ideia de uma relação entre mim e o pai dele. Eu precisava de uma explicação, porque na minha cabeça isso não fazia sentido nenhum. Imediatamente surgiu uma suspeita. Comecei a pensar que Giovanni estava me traindo. Não vou mentir, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Será que ele estava envolvido com alguma mulher e, para compensar ou se livrar da culpa, estava me deixando livre para me envolver com o pai dele? Era essa a teoria que meu cérebro estava montando e aquilo martelava sem parar na minha mente. Não podia ignorar essa possibilidade. Giovanni, no entanto, fez questão de dar voltas e mais voltas nas explicações. Ele tentava me convencer de que não era nada disso. Ele usava de todas as palavras possíveis para garantir que não havia qualquer traição envolvida e que sua aceitação não tinha segundas intenções. Mas, por mais que ele argumentasse, eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda, uma pulga atrás da orelha. Minha intuição estava gritando para mim que havia algo mais por trás de toda essa aceitação tão fácil e rápida. Giovanni dizia uma coisa, mas meu instinto me dizia outra, e essa dúvida não me largava. Eu sei que pode soar contraditório, mas, sendo completamente honesta, eu estava mesmo com vontade de me envolver com o pai dele. A atração estava lá, era inegável. Eu sentia isso já há algum tempo, e me conheço bem o suficiente para saber que, na situação em que estávamos, cedo ou tarde, algo iria acontecer. Não adianta tentar negar ou lutar contra algo que já estava em mim. É difícil explicar, mas parecia que as circunstâncias estavam empurrando tudo naquela direção. E mesmo com toda a estranheza da situação, a tentação de seguir esse caminho era grande demais para ser ignorada. No fundo, eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha que eu nem imaginava que um dia poderia cruzar. O que me pegava era essa aceitação quase tranquila de Giovanni. Como ele poderia simplesmente abrir mão sem demonstrar nenhum ciúme, nenhuma resistência? Isso me deixava com um pé atrás, mas, ao mesmo tempo, me fazia sentir que o caminho estava livre. E talvez fosse isso que me deixava ainda mais tentado. Era como se ele estivesse me dando o sinal verde, e com o passar do tempo, eu sentia que seria impossível resistir.
Era uma questão de tempo, até que tudo se desenrolasse como deveria. Eu não sabia exatamente de onde vinha esse desejo, mas ele estava lá, ardendo dentro de mim, e compartilhá-lo com meu marido foi como acender uma faísca que trouxe consequências inesperadas para aquela situação. A verdade é que eu amo Marcelo, sem sombra de dúvida. Nosso relacionamento sempre foi sólido, e o carinho que sinto por ele é sincero. Mas não posso ignorar o fato de que também nutro um certo afeto por Aurel, meu sogro. Aurel sempre foi uma figura respeitável na minha vida. Ele nunca me desrespeitou, sempre foi correto em todas as situações e nunca houve um único momento em que ele tenha feito algo que me levasse a questionar seu caráter ou sua integridade. Quanto ao Marcelo, até então, eu nunca tive motivos para suspeitar de qualquer infidelidade ou deslealdade de sua parte. Ele sempre me pareceu transparente, fiel, e nossa confiança era inabalável. Pelo menos era isso que eu pensava. Mas agora, olhando para essa situação específica, algo dentro de mim começou a se agitar. Era esquisito, no mínimo. O fato de Marcelo aceitar tão facilmente o que eu havia proposto, sem grandes objeções, foi no mínimo desconcertante. Havia uma estranheza no ar, uma sensação de que as coisas não estavam completamente normais, mas eu resolvi deixar isso para depois. Cada vez que eu trazia à tona o comportamento dele, as respostas que ele me dava eram vazias, como se ele estivesse simplesmente dizendo o que eu queria ouvir, sem realmente se importar com a profundidade do que estávamos discutindo. A cada explicação que ele me oferecia, eu sentia como se estivesse ouvindo algo superficial, sem peso real, como se ele estivesse empurrando a situação com a barriga, esperando que eu desistisse de questionar. Talvez fosse isso mesmo que eu devia fazer. Talvez eu devesse parar de pensar tanto e simplesmente me permitir aproveitar o momento. No fim das contas, ele havia permitido, e isso me deu uma liberdade que eu não sabia que precisava. A permissão estava lá, e com isso, meu desejo só aumentava. Era como se a porta estivesse escancarada para que eu realizasse uma fantasia que eu nem sabia que queria tanto. Enquanto a ideia se formava na minha cabeça, uma parte de mim ainda questionava: por que ele está tão calmo? Por que ele aceitou tão facilmente algo que para muitas pessoas seria inaceitável? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma pulsação dentro de mim que não conseguia ignorar. O desejo estava me consumindo e a oportunidade estava ali, pronta para ser agarrada. Então, por que não aproveitar? Por que não deixar a dúvida para depois? Eu estava decidido. Se ele havia permitido, se ele havia dado o aval, eu iria em frente. Eu iria satisfazer esse desejo que vinha me assombrando há tempos e depois, depois eu lidaria com o que viesse. Minha mente estava focada na realização dessa fantasia. Todo o resto poderia esperar. As dúvidas sobre meu marido, o que aquilo significava para o nosso relacionamento, tudo isso poderia ser analisado mais tarde. Por enquanto, tudo o que eu conseguia pensar era em como eu finalmente teria a chance de viver essa experiência, de dar vida ao desejo que eu havia escondido por tanto tempo. Pela manhã, ainda meio sonolento, eu nem me dei ao trabalho de me trocar. Parecia que Marcelo já sabia o que eu tinha em mente para aquele dia. Ele se levantou, como de costume, trocou de roupa sem pressa, tomou um golinho de café e, com aquele jeito descontraído que ele tem, me deu um beijo suave nos lábios. Seu sorriso era cheio de segundas intenções, e ele, com uma piscadela, me disse de forma provocante: "Divirta-se", e saiu para trabalhar, deixando no ar aquela sensação de cumplicidade entre nós dois. Assim que ele saiu, Áureo apareceu, como quem não quer nada, mas seu olhar era diferente. Ele caminhou até a cozinha para tomar seu café, mas, ao cruzar comigo, senti que seus olhos me analisavam de cima a baixo, como se ele pudesse ler meus pensamentos, ou ao menos tivesse uma pista do que estava por vir. Eu disfarcei, tentando agir com naturalidade, mas aquele olhar penetrante me deixava ligeiramente desconcertado, como se cada movimento meu estivesse sendo meticulosamente observado. "O Marcelo já foi trabalhar?" Ele perguntou com uma voz calma, mas carregada de curiosidade. Respondi que sim, que ele já havia saído. A tensão no ar era palpável. A cozinha, que até então parecia um ambiente normal, agora estava tomada por um clima carregado, como se algo prestes a acontecer estivesse ali, na iminência de explodir. Eu caminhava até a mesa, como se nada estivesse fora do normal, mas meus sentidos estavam atentos a cada detalhe, ao mínimo gesto de Áureo, às suas intenções ainda escondidas atrás daquele olhar calculado.
Peguei uma xícara que estava em cima da mesa, fingindo uma casualidade que mal conseguia manter. Minhas mãos tocaram a superfície fria da xícara e, com uma colher dentro dela, caminhei até a pia para lavar. Foi nesse momento que, de propósito, deixei a colher cair no chão. O barulho do metal contra o piso ressoou pela cozinha, quebrando por um instante aquele silêncio tenso entre nós. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Me agachei devagar, com o corpo inclinado para pegar a colher no chão. O movimento era calculado, cada gesto planejado com cuidado, com o objetivo de provocar uma reação em Áureo, de testar os limites daquela tensão crescente entre nós. Ele tentou disfarçar, mas o brilho nos olhos não mentia. Estava claro que ele tinha gostado do que estava vendo, e eu sabia exatamente como provocar aquela reação. A tensão no ar era palpável, e eu estava pegando fogo por dentro. Meu corpo fervia de desejo. O momento parecia perfeito. Então não hesitei, e fui direto ao ponto. Sem perder tempo, avancei e o beijei ali mesmo, sem me preocupar com as consequências. Foi um beijo intenso, daqueles que não deixam dúvidas sobre o que ambos estavam sentindo. Quando nos separamos, ele me olhou, meio perdido entre a culpa e a excitação, e disse, com a voz meio vacilante, que aquilo não era certo, que a gente não podia continuar. Ele me lembrou, com um tom meio desesperado, que eu era esposa do filho dele e que isso complicava tudo. Mas eu estava preparada para aquela resposta. Respirei fundo, sorri de canto e respondi sem titubear. Foi o Marcelo quem pediu para eu me divertir com você. O choque foi imediato. Seus olhos se arregalaram como se ele não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Ele ficou sem palavras por alguns instantes, processando a revelação. E foi aí que o jogo virou. Não houve mais resistência, apenas entrega. O coroa se rendeu completamente, parecia estar saboreando cada segundo daquele presente inesperado que tinha acabado de ganhar. Quem não se empolgaria com uma oportunidade dessas? A diversão estava garantida, e ele entrou de cabeça naquilo. A partir daquele momento, tudo fluiu de maneira intensa, sem mais questionamentos, sem mais culpas. Era como se ele finalmente tivesse aceitado que, às vezes, certas tentações são impossíveis de ignorar. Eu, por outro lado, estava completamente realizada. Toda aquela fissura que me consumia há dias, aquela vontade quase incontrolável de explorar o proibido, tinha sido saciada. Meu corpo estava relaxado, minha mente em paz. Pelo menos por enquanto, porque eu sabia que aquele desejo insaciável poderia voltar a qualquer momento. Era uma sensação boa, mas ao mesmo tempo perigosa, como brincar com fogo e não se queimar. Só que, apesar de toda essa satisfação, mal sabia eu que aquela era apenas a primeira parte de uma história muito mais longa. Havia detalhes que eu havia deixado de lado, pequenos fragmentos da trama que, naquele momento de euforia, me escaparam completamente. Detalhes que fariam toda a diferença nos capítulos seguintes dessa história. Mas isso é algo que vou deixar para contar na próxima vez. Muito obrigada por compartilharem meu relato. Se você gostou desse vídeo, se inscreva-se no canal e deixe o like.